Olá família, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos falar hoje sobre a frase mais inquietante e revolucionária que Jesus já disse. A declaração que vira de cabeça para baixo toda a nossa lógica de sucesso, de importância e até de espiritualidade. Isso mesmo, meus irmãos. Jesus disse que muitos são os primeiros, serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O que isso significa na prática? E por que isso dói tanto no nosso orgulho? Porque essa fala de Jesus foi logo após uma das histórias mais tristes dentro das Escrituras Sagradas. E é sobre isso que nós iremos mergulhar hoje, querido. Iremos falar sobre a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. Essa história começa com alguém que, pelos padrões do nosso mundo, era o verdadeiro campeão. Um líder, rico, religioso, correto. Ele se aproxima de Jesus não para criticar, mas com uma pergunta que queima o seu coração. Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele busca a fórmula final, o certificado de aprovação divino. E Jesus, conhecendo seu coração, cita os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás. A resposta do jovem é impressionante, cheio de segurança. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ele era íntegro, moral, bem-sucedido e devoto. Um exemplo a ser seguido. Ele tinha todos os likes, todos os seguidores, toda a aprovação da sociedade religiosa da época. Pela lógica humana, ele era o candidato perfeito. Ele parecia ser o primeiro na fila do reino. Foi aí que a história tomou um rumo que ninguém esperava. Então Jesus olhou para ele e a Bíblia diz que foi um olhar de profundo amor, não de repreensão, mas de amor que vê a ferida escondida. E Jesus disse a frase que rachou o mundo daquele jovem ao meio: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O rosto confiante do jovem se desfez, a luz dos olhos se apagou. A riqueza que ele tinha agora o tinha. Ela o possuía, ela era o seu Deus, sua segurança, sua identidade. Em silêncio ele virou as costas para o próprio Criador e foi embora. E os discípulos, assustados, perguntaram: então, quem pode ser salvo? Vocês percebem o impacto? O primeiro da fila, rico, religioso e correto, se desqualifica. Ele escolheu ser o último do reino de Deus porque queria ser o primeiro do seu mundinho. É nesse clima de choque, com os discípulos perplexos, que Jesus solta a bomba. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Essa frase é a chave de leitura para nós entendermos a lógica de Deus. Vamos entender isso, pessoal. No mundo, a lógica é a acumulação. É quem tem mais, é quem aparece mais, é quem sobe mais. O sucesso é a visibilidade, a influência, a autonomia. É aquele que chega no topo da pirâmide. No reino de Deus, a lógica é entregar, esvaziar-se, servir, abaixar-se. O sucesso é a obediência, a humildade, a dependência total de Deus. Primeiro no reino de Deus é se colunar voluntariamente na posição de último. O jovem rico era o primeiro do mundo, rico e respeitoso. Quis ser o primeiro no reino de Deus, com a mesma moeda, suas conquistas. Jesus mostrou que a moeda do reino de Deus é diferente. A moeda da renúncia é abrir mão do trono para servir a Deus. O reino de Deus que nós conhecemos não é uma promoção da sua carreira terrena, e sim uma inversão total de valores. Onde a lógica do mundo mais tenta invadir a gente é dentro da própria igreja. Irmãos e irmãs, eu sei que isso é um pouco delicado, mas é preciso falar. Quantas vezes a gente pega a métrica do mundo e importa para a igreja? A busca por cargo, por título, por reconhecimento, por ter um ministério mais falado, por ter um louvor mais visto, por ter mais células. Começa a disputar um pódio espiritual para ver quem faz melhor, para quem é mais usado, para quem chega primeiro, para quem realmente é reconhecido,
dentro da igreja, para quem louva melhor, para quem prega melhor, para quem tem mais unção. Tudo isso é a vaidade do coração do homem alimentando o seu próprio ego, buscando fama, reconhecimento e aplauso humanos em vez de agradar o Senhor. Aí aquele irmão simples que ora no secreto, que serve a Deus nos bastidores, na nossa subconsciência a gente já julga que ele é o último do reino de Deus, porque ele serve a Deus sem plateia, sem reconhecimento, sem like, sem seguidores, mas ele está lá servindo a Deus no anonimato. A gente olha para o cargo eclesiástico dessa pessoa, a gente olha para o curso teológico que ela fez, a gente olha para a aparência e não para o caráter, para o serviço a Deus. Mas Jesus está dizendo, cuidado, a fila está formada do outro lado. Os que glorificam aqui podem ser os últimos lá, e os invisíveis aqui, os que choram, os que servem a Deus sem plateia, os que são fiéis num pouco, podem ser os primeiros lá. Então, o que tudo isso significa para a nossa vida na prática hoje? Jesus, meus queridos, o chamado de Jesus não é para a pobreza em si próprio, é um chamado para a liberdade. O jovem rico era escravo da sua posse e Jesus oferece a libertação, porém o jovem rico recusa porque não estava disposto a pagar o preço, que era tirar, abrir mão do trono, abrir mão do seu eu, da avareza, da sua riqueza. Ele não quis pagar o preço de tirar o seu eu do trono. Jesus nunca foi contra a riqueza ou de um homem ser próspero, mas sim de um coração que se inclina para a avareza, que ama mais o dinheiro e vive na dependência da riqueza do que propriamente na dependência do Senhor. Ser o último no reino de Deus é você se colocar como servo, é você buscar a aprovação de Deus e não dos homens, é você avaliar o sucesso pela sua fidelidade e não pela sua fama, é você abrir mão do controle e confiar no Senhor. A vida cristã, pessoal, é você andar na contramão do mundo. É na humildade que a verdadeira grandeza floresce. É no esvaziamento que somos cheios. É na morte do nosso ego que Cristo brilha em nós. Não saia hoje querendo ser o último somente para ganhar o troféu de primeiro, porque isso ainda é ego. Então, meus queridos, saia hoje querendo seguir a Jesus, custe o que custar. Porque no final, aquele que se fez o último de todos, servindo na cruz, é o primeiro e o último. E a fila dele é a única que importa. E aí, o que você achou? Essa história do jovem rico e a frase que Jesus mexeram com você? Comenta aí abaixo qual a coisa mais difícil de abrir mão para seguir a Jesus. Se esse conteúdo falou ao seu coração, deixa um like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem da lógica invertida do reino.